Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast da ABS, o nosso Pode Sanear. ABS RJ, ABS Rio de Janeiro. Hoje com uma presença, duas presenças ilustres, presenças que nos dignificam realmente por todo um trabalho que já foi e que está sendo realizado, né? Temos aqui dois amigos, o presidente do CRA, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e o nosso colega também, diretor da ABS RJ, mas que é administrador. E por ser administrador, é membro do Conselho de Administração, coordenador de comissão de gestão de recursos hídricos e saneamento, ligado ao nosso meio, e isso mostra a representatividade que tem, assim como a importância que o CRA transfere para esses setores, para essas comissões, né? Professor, posso chamá-lo assim? Você sabe que eu tenho o maior respeito e admiração pelo teu trabalho, né? Ao longo de décadas a gente vem participando próximos um ao outro. Verdade. E sempre vendo como você conduz os processos, como você faz o teu trabalho de administrador, o trabalho de representante, já com todo um passado que você tem colocado à disposição da população do Rio de Janeiro. E eu não vou nem me atrever a falar alguma coisa sobre a tua formação. Eu vou te deixar à vontade para você colocar aquilo que você julgue melhor dentro do teu caminhar aí nesse processo que a gente tem no meio profissional e que a gente vai galgando aos poucos, né? Então, Wagner, eu queria te deixar bem à vontade para você dar uma ideia, falar alguma coisa para a gente sobre você, sobre o presidente, como é que você entrou nessa história. Conta um pouquinho dessa história para a gente, porque eu acho que é interessante, porque nós temos dentro da ABS muitos profissionais ligados, que são da área administrativa, ligados ao setor. Claro. Né? Também temos de outras profissões, já tivemos aqui também o pessoal do Conselho Regional de Química, vamos ter daqui a pouco também outros profissionais de outros conselhos. Então, eu acho que é importante, porque os próprios associados também podem ouvir e ver, e até discutir, porque depois a gente recebe muito questionamento, sobre o olhar um pouco diferente para dentro do setor. Onde a gente puder conversar sobre saneamento, a gente vai conversar, claro. Mas eu quero que você se coloque à vontade para falar sobre a administração, o conselho, e agora começando com você. Nós temos, Renato, uma origem equivocada no Brasil, lá dos idos de 1930, quando saiu um livro, Princípios da Administração Pública, que dividia o mundo e a gestão das organizações em atividade meio e atividade fim. Isso tem influência até hoje. Até hoje só se fala em atividade meio e em atividade fim. Sim. O autor depois reviu essa questão, mas o brasileiro e o Brasil e a administração brasileira continua assim. Não apenas na empresa privada, na empresa pública e na administração pública, mas também na administração privada. O foco do curso de administração sempre ficou muito centrado na ideia das atividades meio. Recursos humanos, finança, tudo aquilo que o Willoughby, que foi o autor, definia como atividades de meio. Mas é importantíssima essa atividade de meio, mas é central para um desenvolvimento de um país, de uma organização, da sociedade, a gestão das atividades fins. Tá certo? E essa gestão de atividades fins, e aí nós temos o exemplo, por exemplo, da ENA, na Escola Francesa de Formação de Quadros para Administração. Você forma não necessariamente apenas para atividade meio, mas também para atividade fins. Quase todos os primeiros ministros e presidentes passaram pela ENA. Você tem quadros que vêm do engenheiro que ascende à função gerencial, que tem essa formação de engenheiro e que vai cada vez mais tirando o chapéu de engenheiro para ser gestor, e isso muito validado pelo conhecimento que ele tem na atividade específica final que aquela organização tem, no caso da SEDAI, de água, esgoto e saneamento, né? E também você tem formação para isso. O que nós queremos despertar é, ao mesmo tempo, duas questões. Primeiro, vocacionar
os profissionais de administração para entenderem que não é apenas atividade meio que a gente deve estudar. O maior problema de saúde, certamente, é a gestão. Se o SUS, que é uma maravilha, tivesse mais gestão, certamente ainda seria melhor. E assim vai. Não há país subdesenvolvido. Há país subadministrado. E não é pelo administrador apenas, não estou aqui com uma visão corporativista, sim, mas a ideia de que à medida que você vai ascendendo na escala hierárquica das organizações, você vai tendo mais necessidade de competência gerencial, administrativa, e à medida que você desce mais atividades técnicas específicas. Então, um bom engenheiro não necessariamente será um gestor, mas um bom engenheiro pode ser um excepcional gestor, né? Assim como o professor não é necessariamente o melhor diretor de escola, apesar dele ser um excelente professor, mas pode ser também. Então, a ideia do tema de administração, tanto na atividade meio quanto na atividade fim, fica-se sempre em pessoal, material, logística, etc. E aí, recursos hídricos e saneamento. Se tem uma história, eu sou do tempo, em que a musiquinha de carnaval dizia assim, né? Rio, cidade que nos seduz. De noite falta água, de dia falta água, de noite falta luz. Não? Maria, lata d'água na cabeça. Eu carregava água, morava ali no Rio Comprido, Catumbi, na rua Itapiru, né, na adolescência e infância, e carregava água para a mamãe, tirando água de uma fábrica de chapinha que tinha em frente. Isso foi resolvido num projeto que criou um quadro de conhecimento específico na área da engenharia sanitária, em água, esgoto, que foi, né, o projeto aqui, o Lacerda, que foi o grande idealizador disso, ele foi o gestor apenas, o governador, mas você tinha quadros técnicos ali fantásticos, que formou na SEDAI, né, uma elite de engenheiros profissionais da área, não só engenheiros, mas diversos profissionais da área, numa verdadeira escola. Essa é uma questão de gestão. Então, o drama do saneamento, não é só uma questão de engenharia, ela precisa sensibilizar os profissionais específicos das diversas áreas da engenharia que atuam na área, mas também os colegas de administração, do enormes possibilidades de contribuição que a nossa profissão pode dar, não para tirar o lugar do engenheiro, mas para ajudá-lo na gestão dessa atividade. Daí o recurso hídrico e daí esta comissão, como temos outras. Tá vendo, pessoal? É isso. Olha o que é a sabedoria tratada com cuidado, com zelo e transmitida para a gente a esse nível, a esse contexto da gestão. Como é que isso é importante? Mas você fugiu. Você não contou a tua história. A gente gosta de ouvir a história que te trouxe para a área de administração, para te levar para lá. Porque quando a gente é criança... Eu posso dizer, claro, como toda pessoa da minha idade à época, queria fazer engenharia, medicina, direito e contabilidade... Um pouquinho. Era um pouco. É um pouquinho. Mas eu, queria fazer engenharia. E fui professor de matemática, de cursinho, de aritmética, álgebra, essas coisas, para concurso público. Então, queria fazer engenharia. Mas aí tive um professor que você deve ter conhecido, o Célio Delavi, que ele ensinava... O Célio ensinava descritiva. E quando ele falava num diedro, eu não conseguia entender. Eu não tinha inteligência espacial. As pessoas todas respondiam aquilo com muita facilidade, eu me enrolava todo. Eu descobri que eu não tinha condição de ser engenheiro, né? Porque eu não tinha inteligência espacial. Até hoje, hein? Eu saio de uma porta, vou para um lado quando tenho que ir para o outro. Mas isso me levou... O meu pai a administração, ele sempre foi vinculado à gestão. Ele era professor de estatística e foi um dos fundadores da profissão de administração. É o patrono da profissão. Isso me dá uma honra muito especial. Ônus e bônus. Graças a Deus, me dá muito mais bônus do que ônus, né? Mas, em verdade, eu acabei fazendo o vestibular para a EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública, e fui ser formado em Administração Pública em 1970, portanto, 55 anos de formado. Maravilha. É um bocado de tempo, hein? E estou na atuante, não vou conseguir ficar mais 55, mas um pouquinho a gente tenta, né? O importante é que está atuando. Agora, e tive uma carreira muito rápida, porque... estudando questões de... Eu fui para Furnas trabalhar, meu primeiro emprego foi em Furnas.
na área da diretoria de operação e planejamento energético. O diretor hoje é o nome de usina, Luiz Carlos Barreto, de uma das usinas de Furnas. E ele me mandou para fazer um estudo sobre o problema que tinha assalto no sistema. Faltava luz, faltava hora, tinha assalto no sistema. E eu fui estudar aquilo, ele me mandou para algumas usinas, Estreito ainda estava fazendo, eu viajei aquilo, olhei. E eu era professor, na época do Estado, tinha que dar aula, toda pessoa para exercer cargo, isso já teve isso, chamava-se POGAP. Toda pessoa que exercesse cargo de chefia no Estado da Guanabara, que nós estamos falando, né? Estado da Guanabara tinha que fazer um curso de liderança e chefia, nível médio, nível superior e nível fundamental. E eu era professor simplesmente do médico Wilton Gosling, que era o médico da seleção brasileira. Ele era meu aluno, porque ele tinha que fazer o curso, imagina, ele era meu professor, mas eu que era o professor dele. E eu fui conversar com ele, ele começou a me explicar as ideias, como foi o treinamento da seleção brasileira, etc, etc. E eu descobri o seguinte, eu fui olhar os horários de trabalho das usinas e subestações em Furnas naquela época, a jornada era de 6 horas da manhã às 2 da tarde. Depois, no dia seguinte, o operador do despacho de carga, que chamava, né? Ia de 2 horas para as 10 da noite. Depois do dia 10 para 6 horas da manhã. E no terceiro dia ele ficava descansando 24 horas. Numa usina que era fechada, como por exemplo, foi numa maravilha, cercado de lama por todos os lados, porque a cidade mais próxima era Passos, mas a estrada era toda de barro. E o cara não sabia o que fazer, né? Isso dava, e aí o cara dormia. Porque ele tinha um problema de não ajuste. Isso que hoje é óbvio, naquela época não era. E foi o Dr. Wilton Gosling que me ensinou isso, que gerou, inclusive, bons resultados na seleção de 70 no México, no Brasil. Né? Isso eu fiz um trabalho que deu à época. Eu logo virei assessor do vice-presidente. Então, já comecei por cima, que dei sorte. Né? Porque o presidente de Furnas, que é uma das glórias também, como o Luiz Carlos Barreto, uma das glórias da engenharia brasileira, da energia elétrica, né, que é um grande exemplo, João Reginaldo Cotrim. O Cotrim ficou interessado naquilo e mudou. Claro, essa coisa que era equivocada. Porque que acontecia? O cara dormia e tinha regimento disciplinar. Estava no regime militar, mas não era só isso. Às vezes o engenheiro tem muito essa dureza, que ele não tinha essa sensibilidade naquela época, nesse processo. Aí ele punia advertência escrita, punição. E o cara não era. O cara dormia, pô. Dormia porque ele não. Então, relógio biológico. Então comecei assim, né? Como eu comecei assessor de Furnas, e de repente eu virei diretor da Embratur. Não vou contar a minha história aqui. Então, as circunstâncias da vida me levaram ao conselho, né? Por causa... Nós tivemos, o nosso conselho, ele teve uma intervenção muito longa do Ministério do Trabalho naquela época. A medicina teve 5 anos, o nosso conselho foi 13 anos. E quando houve a reabertura, a possibilidade de eleições, etc., a gente se candidatou nos idos de 81, 82. Então, eu acabei, porque ninguém é filho do patrono à toa, né? Isso tem um ônus e o bônus. No caso, eu acho que isso me abriu muito porta, mas fechou também algumas, né? Porque assim, o Wagner não precisa disso, porque ele é filho do Belmiro, professor. Eu não fui aluno do Belmiro na fundação, mas os meus colegas foram. Sim. Porque eu fui de outra turma, por acaso, podia ter sido. Mas é muito tive uma legal. história, né? Com certeza. Tive uma história, com certeza. É verdade. E cada vez que conta, a gente aprende alguma coisa. Pode dar certo. Deixa eu pegar agora o nosso professor Arlisson. Arlisson, conta um pouco aí da comissão, fala um pouquinho de você também, que o pessoal da ABS te conhece, mas é sempre bom falar um pouquinho. Você que está lá na SEDAI já há bastante tempo. Verdade. Conta um pouquinho de história também, para a gente saber. Que a gente agora está começando com a história, depois você entra na comissão. Sim. Bom, primeiro eu quero dizer que um orgulho participar dessa mesa aqui, dois profissionais de referência, tanto Wagner quanto você, Renato. Referências que a gente, trabalhando ali no dia a dia, a gente admira, se guia por as formas como trabalhar, né? Um administrador de referência, você também é um engenheiro. E a minha história no setor de saneamento é que moleque, 16, 17, 18, querendo trabalhar, aí
não sirvo militarmente, fico na reserva ali, e a gente precisa começar a trabalhar. E aí, logo, o setor de saneamento surge na minha vida lá por volta dos 20 anos, e eu vou começar a trabalhar na área de gestão ali, dentro dos escritórios de administração, das empresas que têm os serviços de cobrança, faturamento, pessoal, e eu conheço um pouco do serviço na parte administrativa. E começo até a ser cobrado pela família, tem que estudar, tem que fazer um nível superior, e vislumbro a escola de administração como uma possibilidade daquilo que eu gostava muito. Eu acabei passando por diversas escolas, começo a estudar na região dos Lagos, ali Silva Jardim, porque você saía da região dos Lagos e vinha estudar em Silva Jardim. À época eu estava trabalhando lá no projeto das concessionárias novas, privadas, que estavam começando, ido de 97, 98, por aí. E não consegui... com Águas de Turnaíba? Isso, Águas de Turnaíba, exatamente ali, Prolagos de um lado, de Turnaíba do outro, e não consigo nem me formar porque tinha tanto trabalho que eu comecei a viajar ao país. A gente trabalhava implantando sistemas de informação, e eu começo a viajar ao país. Aí estudo um pouquinho no Rio, estudo um pouquinho em São Paulo, e no fim volto e me formo no Rio de Janeiro, quando eu acabo voltando para um projeto na SEDAI, ainda como prestador de serviço, e trabalho ali na SEDAI por um tempo como prestador de serviço, e vem a oportunidade de fazer um concurso e eu entro no setor de saneamento. E isso faz parte da minha vida, quer dizer, meus 28 anos de profissão são dedicados ao setor de saneamento, pude passar por Já são 28 anos, né? 28 anos, né? Vocês dizem aí, eu já não sou mais aquele menino, né? Mas vocês, referências de 50 anos de profissão, às vezes, de experiência, acabam trazendo para mim. Eu sinto ainda que eu tenho muito ainda por fazer. E vejo aí, às vezes, o espaço na ABS, o espaço de também produzir tecnicamente para a gente poder ter opinião, ter voz, propor soluções. E aí tem a grata surpresa de me aproximar de vocês lá dentro da ABS. E o Wagner, que já era uma referência, que eu já conhecia ainda como estudante, como profissional também, sempre assistindo os eventos dos INCADs, as palestras, e hoje tenho a oportunidade de estar próximo dele. Ele me convida: Alisson, vem aqui, vem falar para o nosso conselho um pouco do que é ser administrador no setor de saneamento, quais são os espaços que a profissão nos permite, quais são questões que o administrador pode propor, pode sugerir, né, atividades técnicas, e é um pouco do que a gente faz lá. Então, a gente acabou formando uma comissão, que você vai me permitir falar um pouco depois, com alguns profissionais de administração e também com alguns convidados, que é uma configuração que o Conselho permite, que a gente tenha sempre convidados, e a gente acaba tendo um espaço lá para um engenheiro e também para outros profissionais, como a gente trouxe também um colega advogado, porque a nossa profissão, você sabe disso, ela é multidisciplinar. A gente, as questões que a gente resolve tem espaço para muita gente, e o Brasil carece muito do trabalho que a gente tem por fazer. Já foi muita coisa feita, a gente sabe, mas ainda temos muito por fazer. Isso é um pouco da minha singela história perto da de vocês aí, da qual ainda tenho muito ainda a caminhar. Mas fala da comissão. A comissão, ela se forma, né, há 3 anos atrás. A gente está iniciando o segundo ciclo dela agora. O Wagner me propõe que a gente tenha que formar a comissão porque era uma dívida, né? Até falar, vamos acertar uma dívida aí, porque a gente precisa discutir mais diretamente esse assunto. Não que o Conselho não participasse dos temas de pautas ambientais. O Wagner vai poder até falar um pouco mais, que eles já labutam nessa pauta há mais de 20 anos, talvez, pelo trabalho que eu fiz aí, eu pude identificar. E a comissão, ela vem com essa proposta de acompanhar assuntos, principalmente abrindo o olhar do administrador para assuntos que falem da nossa gestão de recursos hídricos, porque o Estado do Rio de Janeiro é uma referência nesse assunto para o Brasil. Nós que somos profissionais do setor, a gente reconhece isso com grandes obras que foram feitas. Talvez o cidadão fluminense não saiba que a capital do Rio de Janeiro, ela só é o que é hoje, ela só tem o tamanho que tem, talvez por obras que envolveram infraestruturas de geração de energia e saneamento. Então, grandes gestores no passado pensaram: a gente tem que fazer alguma coisa para produzir energia e também trazer água para essa região metropolitana. Se isso não fosse feito, a gente não seria hoje
a capital do tamanho que é, segundo o PIB do país, a complexidade que a gente tem, o tamanho que a gente tem. Então, nas universidades que eu passei, isso é discutido amplamente, até você, quando nos convida aqui como administrador, você fala, para abrir um pouquinho, para a gente sair um pouquinho da caixa e trazer outros profissionais. Sair da caixinha. Sair da caixinha, exatamente. Então, a gente pode falar isso para os administradores. E o saneamento, porque é o trabalho do dia a dia que a gente faz, é levar para o cidadão aquela qualidade de vida que é chegar em casa, poder tomar seu banho, produzir sua comida, cuidar da sua casa, tratar o seu esgoto, afastar o seu esgoto com qualidade de vida, de maneira que ele tenha saúde física e mental para produzir. Valorizando nossas cidades, nossos bairros. Então, isso é o nosso pano de fundo aí, de uma maneira geral, e a comissão fez isso recentemente. A gente pôde, até com o apoio da SEDAI e outros colegas, né, do setor, a gente fez a visita ao Guandu. Eu pude liderar um conjunto de amigos administradores que visitaram o Guandu, visitaram a nossa Lameirão, a ET Lameirão, e foi um dia eu percebi que num retorno lá para prestar contas do meu trabalho, junto com os conselheiros, foi sucesso total e já querem visitar novamente. A gente tem amigos da SEDAI falando, inclusive, da ideia de não só visitar esses que são clássicos, né, mas visitar também lá a produção do Imunana, que também dizem que é muito bela e que às vezes a gente tem referências com os clássicos e não acaba não conhecendo outras coisas tão belas, né, como também outros processos produtivos que a SEDAI tem hoje. Então, isso é o que a gente tem feito aí. Legal, isso é muito bom. Wagner, você falou em grandes obras, né, que nós tivemos, falando no Guandu. Você viveu isso. O Rio de Janeiro, depois do Guandu, fez com que o saneamento tivesse os melhores profissionais, como você mesmo citou. É uma escola. De cenário nacional. Exato. Estou falando de cenário nacional. E, naquela época, o Rio de Janeiro era a cabeça pensante do saneamento. Você sabe que, ao longo do tempo, ao longo das décadas, isso caiu, né? Sim. O Rio de Janeiro perdeu essa hegemonia. A sede da ABS, que era aqui, da ABS Nacional, que era aqui, foi para São Paulo, por uma série de razões, de uma forma ou de outra, com origens diferentes, mas por uma série de razões, o Rio de Janeiro deixou de ser aquele polo que irradiava cultura, saber, experiência, a expertise era imensa. E a gente agora está tentando recuperar e está tendo sinais de que essa recuperação começa a acontecer. Interessante. E isso faz com que o mercado de trabalho também fique pulsante, né? Cada vez mais ele... E aí eu queria saber, passando nesse processo aí do Rio de Janeiro, queria saber como é que vocês estão trabalhando, o que você vê, essa expertise, esse know-how todo que você tem sobre gestão, sobre esses processos. Como é que você vê o mercado de trabalho aí ligado ao saneamento hoje? Você tem uma posição, consegue... Veja, esse certamente é um setor que emprega muita gente, né? Tanto a questão de água quanto de saneamento. E de diversas áreas, né? Em diversas áreas. Portanto, abarca também o universo dos profissionais de administração. Não quer dizer que eles vão ser os presidentes, os dirigentes maiores, porque, como disse, à medida que a gente vai subindo, os técnicos vão deixando de ser técnicos. E o administrador também tem as dificuldades do profissional específico, estrito senso, de gerenciar, porque ele tem uma capacidade treinada para fazer, portanto, uma incapacidade treinada para gerir. Então, a gente tem as mesmas dificuldades. Esse negócio de dizer que o administrador saiu da faculdade, está pronto para gerenciar, não está. Ele está pronto para fazer uma questão de coisas que ele aprendeu na faculdade. O meu foco pessoal, que eu insisto, é que não é apenas nas atividades meios, como disse, mas também nas atividades fins. A gente tem que aprender mais isso. A administração de saúde é um exemplo disso, quer dizer, hoje já se fala na formação de profissionais de saúde como em administração hospitalar, etc., que precisa. Um problema de um hospital, por exemplo, é um hospital de grande complexidade de gestão. E, às vezes, você tira um bom médico para dirigir o hospital ou para ser um diretor de administração do hospital e ganha um profissional que está querendo ser médico ao mesmo tempo e ser
diretor administrativo do hospital, quando ele pode ter gestores. Então, assim como na área de saúde, na área de saneamento também eu vejo como possibilidades do Brasil, se o Brasil aplicasse um esforço maciço em áreas que foram de sucesso e são de sucesso, como a área de saneamento e água de esgoto, a gente tem uma possibilidade muito grande de saneamento e água, né? O esgoto, a gente tem muito pouca participação da população ainda atendido por esgoto tratável, né? Você precisa isso. Se você faz um investimento maciço nisso, você tem, como gestor, você tem uma possibilidade de melhoria da qualidade de saúde e todas as repercussões que o saneamento garante. Um país que tem a potência do Brasil hoje, né, e tem essas desigualdades, não são boas. Na área de saúde é a mesma coisa. Na área de saúde especificamente, se o SUS funcionasse, porque é uma ideia muito bem, ele funciona para muita coisa, mas se ele fosse caminhando para o nível de excelência, com os quadros que tem e com os quadros de gestão que possa preparar da área de saúde, gestão de saúde, a gente pode fazer uma grande revolução. Em vez de ficar discutindo anistia e ficar discutindo outras coisas, a gente tem uma pauta no Congresso enorme e a gente discute, né? O Legislativo hoje faz orçamento, quer dizer, as pessoas até esquecem, né, que a origem do parlamento no mundo foi para fazer o orçamento. O rei Ricardo Coração Leão vai fazer uma cruzada e morre. E o irmão dele, João Sem Terra, assume. E quando ele assume, ele começa a querer fazer um castelo aqui para namorado, outra coisa. Ele fazia sem perguntar. Os lords se reuniram e falaram, peraí. Vamos, o seu João Sem Terra, para aí. Vamos fazer o orçamento. Você vai dizer o que você quer gastar e como é que vai arrecadar. E a partir daí surge o orçamento. A razão de ser do parlamento não é fazer leis, como as pessoas pensam. A razão de ser do orçamento é fazer a lei de meios, que é o orçamento. Isso. E aí, para quê? Para que o legislativo aprove o orçamento e o executivo execute. Aqui a gente já distorceu isso. Então, estou um pouco desviando, mas a área de saneamento, para mim, e pela história do Rio, isso é igual o bonde. É igual o bonde, que sempre foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro, tinha bonde para todo lado. Aí eu fico vendo que a experiência do VLT poderia ser muito maior ainda, mas a gente, infelizmente, aplicou a ideia do VLT num projeto antigo, quando o centro da cidade já estava se esvaziando. Mas é óbvio que esse bonde moderno é fundamental em qualquer país do mundo. Verdade. É verdade? Então, verdade. Hein? Verdade. A gente coloca BRT onde podia ter metrô e VLT. Né? A mesma coisa no saneamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, o Rio perdeu essa. Eu sei que a Sabesp, né? Que falam muito em privatizar a Sabesp, né? Já foi mais um pedaço. Um pedaço, né? Pois é. Hein? Um pedaço grande. A Sabesp em si é um modelo... Mas essa é uma experiência... É porque às vezes se confunde ideologicamente que a atividade que privatizar ou estatizar são fins em si mesmos. Não são. Quer dizer, tem momentos que você tem que privatizar, tem momentos que você tem que estatizar. Quer dizer, se nós não tivéssemos a Embraer, a gente não teria a indústria que nós temos. Verdade. A Embrapa, que ainda é estatal até hoje, a Embraer não é mais. É claro, quando a empresa se autonomiza, ela pode, por razões estratégicas de um país, ser privatizada. Agora, isso como um dogma ideológico, seja um lado, seja o outro, é um equívoco. O caso da SEDAI, o caso da Sabesp, empresas que são modelo, não estou questionando a privatização de forma alguma, mas eu estou dizendo que isso tem que se olhar com muita calma, porque não é porque é privatizado que já resolve, senão a Light já tinha resolvido tudo. E Wagner, eu quero até acrescentar que o cidadão comum não quer saber disso. Não, ele quer o serviço. Ele quer o serviço, ele quer o serviço bem prestado e ele não quer saber se o modelo é estatal ou se o modelo é privado. Claro. Ele quer poder pagar uma tarifa acessível para ele e ter um bom serviço. O Rio de Janeiro, por exemplo, não fugindo do nosso tema, mas o Rio de Janeiro sempre foi uma referência em privatizações de serviços. Hoje, passado 20 anos, 30 anos, a gente vê que alguns não melhoraram, outros mantiveram o nível e o nosso setor de saneamento está passando por esse desafio. O modelo do Rio é diferente do de São Paulo. São Paulo é um operador de referência, talvez pela posição muito forte que a Sabesp tem de já estar conseguindo prestar um bom serviço, os profissionais de lá conseguiram configurar que não fosse uma privatização no modelo de você passar a operação para o privado, mas sim entrar um operador privado. No Rio de Janeiro,
que foi o grande movimento de referência para o Brasil todo, traz o operador para o calcanhar de Aquiles, que seria a distribuição. O Estado ainda está presente na produção, mas o operador privado está na distribuição ali, que é o trabalho pesado. Qual que é o nosso papel como administrador? Dizer que uma das frases é essa: o cliente final da prestação de serviço não está preocupado com quem está fazendo, ele quer um bom serviço, uma boa tarifa. As lacunas do setor são: a regulação tem que ser melhor, e aí para regular melhor você tem que ter referências de profissionais que saibam que estão discutindo uma tarifa, formação de preço. Logo 2, 3 anos depois, já se tem uma discussão de que a tarifa está aumentando, não está aumentando, as concessionárias estão com pedido de recálculo do modelo tarifário, já discutindo um reequilíbrio. Isso é que a população não gosta, né? Então, o modelo tem que trazer alto nível de gestão, e aí depende de quem está sentado lá, tem que sentar e fazer gestão. E isso chega para a gente aí nos grandes números do nosso Estado. O Estado está sendo uma referência por quê? Porque traz um operador privado, o Estado ainda está ali, a Genersa está se qualificando. Existem críticas, mas fez o concurso, trouxe mais profissionais, tem profissionais cedidos de outro setor lá trabalhando e discutindo. As agências reguladoras, às vezes, têm que trabalhar dia e noite ali em silêncio e mostrar o resultado para a população. Isso é o nosso Estado está fazendo. O que a gente espera é que a médio prazo os resultados apareçam, e também tem que dizer à população que saneamento não é igual fazer pão francês, que sai quentinho ali toda hora. Saneamento são obras de médio e longo prazo em que o rio, que está 30, 50 anos sendo poluído, eu não consigo despoluir ele num toque de mágica. Eu vou trabalhar 10, 15 anos, 20 anos para que esse rio seja o rio que eu gostaria que fosse. Então, muitas obras precisam ser feitas, agregando muitos profissionais. O profissional de administração tem o seu espaço nisso daí, a gente ali, né, fazendo... Isso melhora muito o mercado, não só para os administradores, mas para as outras áreas também. Né? Todas as profissões. Isso gera emprego e de qualidade. Lógico. Né? Que o profissional precisa saber? Que é um setor carente de mão de obra qualificada, a iniciativa privada está aí, está contratando, tem mercado de trabalho aberto. Na minha experiência, que eu passei pelo setor privado e vi esses 3, 4 anos iniciais, existe ali muito turnover, porque às vezes não se adapta, formação, o próprio período de implantação é estressante, então geram rodadas de renovação a cada período, então tem espaço. O profissional quer entender um pouco disso, entra no site da ANA, da nossa Agência Nacional de Águas, vai lá, tem material disponibilizado de altíssima qualidade para estudar, para baixar, tem cursos oferecidos pelo nosso governo federal. Entra no site do Sinisa, vai lá estudar um pouco os grandes números do setor. São dados públicos que todos os operadores, concessionários do Brasil inteiro, público ou privado, informam anualmente. Esses dados são compilados e devolvidos para a população. Então, as pessoas podem ter acesso a essas informações, estudar um pouco, se formar. O administrador recém-formado, por óbvio, ele não está pronto. Quer dizer, a universidade ela dá aquele shape inicial, mas só a prática vai qualificar o profissional. No nosso setor, o profissional entra, a gente sabe que leva 3, 5 anos para ele, às vezes, ele está falando de igual para igual com a gente. Falar o que é economia, hidrômetro, submedição. Luiz Drummond, né, esteve aqui, falou com você, eu vi assistir. Trabalhar na gestão de perdas é trabalhar como a equipe de elite. E de verdade E às vezes os gestores não estão prontos para você fazer sugestões. Os gestores às vezes não estão prontos para você fazer aquelas sugestões e elas serem implantadas. Você chega com os projetos e às vezes o projeto é dobrado e você tem que insistir para ficar ali para que o projeto vá para frente. Vai para a gaveta. Infelizmente, a gente perdeu qualidade muito por conta da gestão. A gente não pode esquecer que o Brasil, entre 1930 e 1975, junto com o Japão, foram os 2 países que mais cresceram no mundo. Se falava na época no milagre japonês e o milagre brasileiro. E nós saímos realmente com um grande crescimento. A crise do petróleo de 73, 74, e depois também a questão do neoliberalismo do Reagan e da Margaret Thatcher gerou um foco muito na economia financeira.
E se perdeu muito da economia real, que é o grande dominante hoje, a economia financeira, que está subordinada à economia real. A economia real está subordinada à economia financeira. E o que significa isso? Se você olha uma empresa de água, de saneamento com perspectiva financeira, você deixa de fazer investimentos decisivos que vão ser fundamentais para maiores ganhos, mas também para melhor qualidade. Quer dizer, vai desde a individualização nos prédios, que a gente não tem ainda, não sei como é que estão os novos prédios que já tem, que são construídos no Rio, mas Sim. desde a individualização dos novos prédios até aquele contador de água que vai na nossa casa, que é muito inseguro aquele tipo de trabalho, porque tem erro. Aquilo hoje já se pode fazer com, né? Telemetria. Não é verdade? Isso. Mas você não investe nisso porque você está preocupado no resultado financeiro. Olha, não tenho dúvida que o problema de Brumadinho foi isso. Os engenheiros devem ter avisado, e muito, que aquilo estava para romper. Mas vamos segurar mais um pouquinho, para dar o resultado do balanço, porque o balanço financeiro é que é importante. Aí balançou. E aí Balançou muito. E balançou. Então, a lógica das organizações, ela sai da economia real para a economia financeira. Então, quando você acaba denegrindo o foco nos investimentos que a economia real precisa em todas as atividades e também na área de saneamento. Isso nos leva a ter essa preocupação. Como é que a sociedade tem que ter... E esse é o papel do Conselho também. O Conselho, Renato, do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Nós somos signatários do Pacto do Pacto Global desde 2011. Então, a gente foi primeiras organizações no Brasil a assinar o Pacto Global. Tem uma série de problemas para nós para isso, porque a gente tem que cumprir lá metas, fazer relatórios, etc. Mas a gente está fazendo agora um evento, o segundo evento, que é a Olimpíada Brasileira de Administração, focado na gestão das ODS. Nós somos certamente, se tem uma coisa que deu certo no Brasil em educação, são as Olimpíadas. Nós somos talvez a única entidade fora da academia que está fazendo uma Olimpíada. Porque todas as entidades que fazem Olimpíada são da academia, que é muito positivo. Mas a gente precisa despertar no colega a questão dos ODS, né? E aí entra... Sim. Igualdade e desigualdade, você vai entrar também em proteção do meio ambiente, em saneamento, né? Água, tá certo? Eu estou do tempo ainda que se falava, quando se fez aquele emissário oceânico ali o interceptor oceânico de Ipanema, né? Se falava, né? Que aquilo ia sujar toda a praia, que eu não sei... A oposição foi forte, né? Como foi o Lacerda receber uma oposição que era um lunático, que dizia que falar em 60, ele dizia, o Rio não vai precisar de água até o ano 2000. Né? Ele era simbólico aquilo, mas tinha muito de verdade. Né? Um investimento poderoso que ele fez. Acho que o reservatório de Guandu é um dos maiores do mundo ainda hoje. Sim, é a maior produção. É um dos maiores do mundo. Você fala a estação? É. A estação de tratamento é impressionante isso. Quer dizer, não foi o Lacerda que fez, mas a continuidade do trabalho. Acima de tudo, você formou uma elite de técnicos. Agora. Está sendo ampliada de novo. Ampliada de novo, está sempre sendo ampliada. É natural que seja. E o Lacerda já previa isso. Até 2050, depois tem que... Né? Então, isso formou quadros. Assim como na rede ferroviária federal, o Brasil já teve muito mais... Né? Você pensa bem, se transportava em 84 1.500.000 passageiros dia nas ferrovias aqui do Rio. Hoje você não transporta 500 mil. Sim. As barcas transportavam 200 mil. O metrô, eu estou falando de saneamento para os colegas que estão nos vendo pensar também, falando das questões de transporte, para os colegas pensarem no saneamento. Você veja bem o seguinte, o metrô do Rio começou com São Paulo, com a Cidade do México e aqui o Rio. O Rio não transporta hoje 700 mil passageiros dia. O metrô do Cidade do México é mais de 10 milhões de passageiros dia. São Paulo deve estar em uns 3, 4 milhões. Se para o metrô no Rio, não acontece nada, porque as vans, os Uber resolvem o problema. Agora, a gente ficou para trás por quê?
porque a gente teve interferências indevidas, né? Na gestão pública, isso precisa ser reconhecido, né? O Estado da Guanabara é um grande momento mesmo. A gente teve o prefeito Negrão de Lima, que foi um prefeito excepcional, o governador Lacerda, de linhas políticas completamente distintas, que um continuava o trabalho do outro. Exatamente. E aí veio o Negrão de novo, continuou. Eu fui presidente do Instituto de Previdência do Estado, o IPEG. E, às vezes, o camarada que fez o seu talão Vale Milhão do governo Lacerda, ele foi presidente, foi o primeiro. Ele falou assim: o Lacerda o convidou para ser. Ele falou: não posso. Eu fui secretário de Fazenda do prefeito Negrão de Lima quando criou o seu talão Vale Milhão. Ele falou: o governador, o senhor vai ser o funcionário público, o senhor vai ser o presidente. Porque o IPERJ, naquela época, que era IPEG, né? Tinha todos os recursos que ele tinha, era o maior centro de aplicação de recursos. Então, deu para uma pessoa que era secretária de Fazenda do prefeito anterior, o órgão que tinha mais dinheiro no Estado. Você veja, essa é uma lógica que não era político vinculado a ele, era político vinculado a outro. Então, Negrão, Lacerda, Negrão e o Chagas Freitas no primeiro governo também. Precisa ser reconhecido. Eu não estou dizendo que não tivemos bons governadores depois, mas a fusão criou uma confusão muito grande em termos de gestão pública, para o bem ou para o mal. Coisas positivas e outras coisas não, que nós perdemos essa linha, a transferência da capital de Brasília. Realmente, Brasília, ao se transferir para a capital, não deu ao Rio de Janeiro e ao Estado da Guanabara as possibilidades que tinha, e depois a fusão agravou. Porque quando a fusão é feita, né, ela também não dá. E isso, vocês da SEDAI viveram fortemente, porque uma coisa era a gestão da SEDAI e outras coisas era o interior do estado do Rio, que naquela época tinha padrões de qualidade de vida e esgoto de saneamento certamente semelhantes aos que tinham os piores lugares do Brasil. A fusão tinha muito, também teve na época da fusão o lado político que precisava ser trabalhado, e aí aconteceu uma série de problemas, né? É isso. E isso gerou. E esse é outro papo. Que é outro papo que gerou algumas deformações que a gente tem até hoje. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, o nosso tempo está correndo, o papo está bom, mas o tempo está correndo. Hoje, associação é uma coisa, os conselhos são outros, diferentes. Né? Sim. Embora tenham algumas atuações em paralelo, mas são bem diferentes. Nós somos autarquias federais. Sim. É com todos os problemas de TCU, Ministério Público, os controles, em que muitas vezes o custo do controle é maior do que o risco. É verdade. Mas os conselhos, de uma forma geral, eles têm os associados, né, os inscritos, porque todo profissional tem que passar pelo conselho. Sim. Tem uma taxa que é obrigatória, que ele paga, né? Sobre qualquer ação, outra anuidade, coisas desse tipo. As organizações como nós, as associações, elas não têm isso. Então, acontece muito de você não conseguir dar vida para a associação. No nosso caso, nós temos uma nacional e as regionais, que a ABS atua no país inteiro. Então, tem seções em todo o país. Mas tem seções que não conseguem nem pagar a conta do telefone. Então, é uma loucura isso. Para trabalhar é muito difícil. E a gente sente que o público das associações, principalmente os associados, né? O pessoal que gira em volta da associação e dentro da associação, são profissionais que, em geral, estão com a idade média muito alta. Estou contando esse cenário, né? Montando esse cenário para contar para você de um projeto e saber o que você pensa, o que você tem, com a tua experiência, né? Porque nós temos lá, em função dessa idade média alta, muita gente saindo, muita gente que já não milita mais, não está no processo, e a gente sente a dificuldade de ter os novos profissionais, ou melhor, os profissionais novos. Novos profissionais associados, mas os profissionais novos, aqueles que estão se formando, aqueles que são estudantes. Então, a gente está fazendo um trabalho. A AB Nacional tem um projeto chamado Jovens Profissionais de Saneamento, JPS, que já está há uns 10 anos, né, Alisson? Uns 10 anos já que existe. No Rio ele funcionou um pouquinho para lá, para cá, às vezes ia um pouquinho mais, mas nunca tomou realmente rumo. Então, ano passado nós conversamos lá com o
pessoal da diretoria, o Adson estava lá, e a gente chamou o pessoal mais novo, né? Disse, ó, você está aqui na diretoria, tem que pegar esse negócio, tem que tocar, pô. E aí nós começamos a fazer, esse ano, um trabalho mais intenso em cima disso. Esse trabalho começou com inscrições gratuitas, as inscrições são gratuitas, ninguém paga nada para participar do JPS. O JPS dá o quê em troca? Ele te dá a oportunidade de conhecer, dentro das diversas trilhas, né? Porque a gente tem no saneamento as 4 vertentes principais, água, esgoto, resíduos e drenagem. Então, a gente já começou com o de água. De janeiro a março, hoje eu conferi, nós temos 190 inscritos. Isso só botando lá dentro do nosso meios lá de divulgação, YouTube, por ali. Mandando para os associados, que às vezes orientam os filhos. Claro. Então, hoje nós temos 190 associados. Já começamos com quase 100 na primeira trilha. E o pessoal já foi para Guandu semana passada, Guandu, Lameirão, e foi uma festa. Então, você começa a mostrar, e esse projeto ele permite que os profissionais até 35 anos de idade, de qualquer área, desde que ligado ao saneamento ou interessado pelo saneamento, se inscrevam. Então, a gente procura as concessionárias, trabalha com as concessionárias, procura as faculdades, está começando a trabalhar agora as faculdades, e a gente indistintamente de engenharia ou não? Se for do setor, melhor ainda, porque dentro das empresas aí vem a gente. Claro. Então, eu estou trazendo para você esse projeto para que você, com a tua visão de gestão, possa nos ajudar com alguma opinião, ou pensando isso com mais calma, e também pensando no que isso pode representar para uma renovação do setor. A gente precisa de sangue novo. Não dá. Você tem que ter sangue novo no processo. Né? E a gente vai passar. Vai ficar aí pro alho isso aí numa outra fase agora, vem outros aí, e essa responsabilidade é muito mais nossa. É verdade. Então, a gente precisa movimentar isso. O que você acha disso? E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar ou para abrir? Será que a gente, através do conselho, lá também consegue botar uma perninha e andar mais um pouquinho? Consegue. Eu ofereceria até em 2 momentos mais. Um no Conselho Regional de Administração, que como presidente tenho certeza que falo em nome do plenário. E fico pensando aqui, por que a Comissão de Recursos Hídricos já não está fazendo? Com certeza. Está fazendo a Comissão de Recursos Hídricos. A gente tem muito acesso às universidades, aos cursos de administração, claro, como conselho. Né? E também temos nossos eventos. Esse tema, gestão, de formação em saneamento, etc., os 4 eixos que você se referiu, pode ser objeto de palestras, de simpósios, de oficinas, e que vai ser, assim como nós estamos tratando de recuperação judicial, cada vez mais profundamente, que é uma coisa mais nova no Brasil, né? Se falava só em perícia, né? E só se fala em perícia, mas recuperação gerencial, isso não ficou só com os advogados, que é importante que eles estejam lá, porque aquilo é fundamentalmente uma questão legal, jurídica, mas de gestão. Temos um interesse e podemos fazer uma parceria, se for, eu não sei se estou fazendo uma indiscrição, mas eu sou ousado mesmo, que a ABS do Rio de Janeiro e o Conselho do Rio de Janeiro pode fazer uma parceria formal, sem custo para vocês, sem nenhum custo, e a gente possa fazer eventos nas nossas faculdades e no interior também, não só no Rio de Janeiro, também no interior. A gente está realizando esse ano 15 ENCADs. ENCADs é Encontro dos Administradores. Eventualmente, você está em 2 ou 3? Estou em 3, estamos em 3. Em 3, já dando palestra pela Comissão de Recursos Hídricos. O que vai falar de recursos hídricos no Encontro dos Administradores? Em outras épocas, só se falaria de pessoal, né, logística. A gente quer que ele fale da questão. Olha, é muito mais legítimo para nós se a nossa Comissão Hídrica tiver o aval em parceria formal com o Conselho, da gente fazer eventos juntos. Esses eventos, o céu é o limite. A gente pode começar pequeno e, pouco a pouco, nós vamos crescendo e formular isso. Porque acho que a gente está prestando um serviço ao desenvolvimento do país, à formação de quadros que a sociedade precisa. Portanto, esse é um compromisso. Eu concordo plenamente e estou entusiasmado.
Renato, aumentou a responsabilidade. Não, sim, você está vendo, é assim, senta aqui, Ele já está em duas, ele já está dos 15 já está em dois. O que acontece? Pra você até saber, a gente já está até num movimento em conjunto, porque Micaela, que é a nossa coordenadora lá nessa pauta, que é a nossa interface com a diretoria, eu já falei com ela que eu tenho uma palestra na universidade, que é até caminho pelo CRA, essa palestra está marcada. E ele está nos devendo uma outra visita ao Guandu Sim. e a Lameirão, porque se interessa, assim como sensibilizou esse, a gente tem que sensibilizar outros. Perfeito. A gente, pela própria ABS, porque interessa, pela ABS, pois é. Perfeito. E se for com a ABS, é melhor. Sim. Tá certo? Isso, e a gente divulga, quando a gente vai divulgar, que estamos fazendo isso pela nossa comissão, com a ABS, nós estamos também criando uma legitimidade nos nossos quadros, que nós estamos falando de pessoas que realmente entendem do riscado. Sim. É o que são as pessoas que sabem disso. Isso gera prestígio, não. Gera mais do que isso, gera vocações. Sim. Né? Então, já tem um movimento aí que a Micaela está ciente, que a gente vai ter algumas palestras e, sendo logisticamente possível, ela está até convidada e ela já sinalizou que gostaria de participar. Então, nós vamos palestrar na nossa pauta e a gente vai permitir ali um espaço para que a Micaela possa logisticamente possível é absurdo pelo Conselho? Não, é absolutamente possível. No sentido, às vezes, que... Assim como para para ela e para a gente pode não encaixar agendas, né? Não, isso é basicamente isso. E aí, o que acontece? Ela já sinalizou que vamos participar junto desse trabalho e no próprio caminho para cá, a gente se deslocando para aqui, para esse evento hoje, para essa gravação, a staff nossa falou, você está lá nos 3 ENCADs e vamos conversar de levar pautas específicas para cada região, porque a gente vai estar em Cabo Frio. Então, Cabo Frio é o grupo de concessionárias privadas, tratamento em tempo seco, a gente pode dar essa abordagem. Vamos estar em Angra, aquela região ali que a gente sabe que tem problemas ali de distribuição, uma operação que era dividida entre a SEDAI e outra concessionária, a concessionária municipal, e que agora estão com uma operação lá própria. A gente vai ter no Vale do Paraíba para falar a questão ali do próprio Rio Paraíba do Sul, o Comitê Guandu, a água do Paraíba do Sul, que é amplo. Então, a gente não só fala no ENCAD para a administração, mas a gente pode levar pautas específicas para cada região, para que o profissional de lá comece a entender a região dele. Exatamente. Assim como nós podemos fazer, Renato, se for o caso, nessa parceria aqui com a ABS, do CRA com a ABS, a gente pode fazer eventos no Conselho com transmissão. Eu não sei se a ABS pode trabalhar no sentido nacional. Sim, sim. Então, a gente pode fazer eventos. A gente teve uma experiência aqui que nós fizemos ano passado, para dar exemplo do que aconteceu. Era lusófono, a gente vai fazer a gestão dos países lusófonos, de língua portuguesa, né? E teve participação de 9 pessoas. A gente fez o primeiro. Qual foi a surpresa? Que participaram online 4.300 pessoas. Loucura, né? Tomamos um susto, porque só em atividade fim. Que meu interesse é atividade fim, porque isso é que muda as coisas. Não é que meio não seja importante, mas meio é meio para gerar possibilidade do fim. Eu digo sempre, quem é o maior responsável por gestão de pessoas numa organização? Todo mundo acha que é o chefe do departamento de pessoal. Não, é o dirigente, o gerente, o executivo. Ele não consegue administrar se ele não administrar a pessoa. Ele tem que compatibilizar as duas coisas. Então, a gente pode fazer um evento, você depois conversa com o Renato, a gente possa fazer, além disso, de palestra em faculdade, um evento que possa ser o primeiro, o segundo, que interessa em gestão de recursos hídricos e saneamento, né? Que a gente possa fazer evento trazendo pessoas, oficina, o que for. E a gente faz isso presencial, o nosso auditório é pequeno, auditório de menos de 100 lugares, mas a gente tem a força junto com a ABS, da gente divulgar isso através, como você está fazendo aqui com o podcast. É muito importante isso. É muito importante você fazer. Com certeza. Gente, não apenas as palestras. Esse papo já vamos assinar a parceria, viu, Marcelo? Você que é o nosso procurador lá no Conselho, para fazer a nossa parceria. Esse papo rende, esse papo está muito bom, mas eu vou pedir para a gente fazer um segundo papo, porque esse primeiro já foi demais. A gente já dissecou algumas coisas extremamente legais e importantes, mas eu vou pedir a vocês para a gente fazer aí um final, porque o meu tempo ali já beliscou 2 vezes para mim. É claro, é natural. Mas eu queria que vocês usassem e abusassem do nosso tempo, que vocês façam aí as suas
suas posições aí, seu encerramento, mais alguma coisa que queiram dizer, fiquem à vontade. Alisson, Wagner, se vocês quiserem apresentar os assessores que aí estão, fiquem à vontade. Doutor Marcelo, que eu já conheço há 50 anos. 50 anos. Mas fiquem à vontade para a gente poder fazer o nosso encerramento, senão o moço briga comigo ali. Nós estamos acompanhados aqui como colegas do Conselho, o doutor Marcelo Almeida, que é o nosso procurador-geral, nosso advogado-geral do Conselho há muitos anos, é o maior profissional da área do direito, me desculpe o pessoal do CRED e outras entidades, mas de conselho do Brasil longe, né, de qualquer conselho. Né? E do nosso Rafael Monteiro, que é o nosso assessor e que cuida basicamente das atividades acadêmicas também, dentre Legal. outras coisas. Né? Você sabe que quando você quer dar... isso é matemático. Você quer dar alguma coisa para alguém, se você der para um fica 1 sobre 1 é 1, né? Mas se a gente botar com 1 tendendo ao infinito, vira 0, né? Mas eles não entendem disso, né? Então... Você tem razão, Renato. O tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Quem administra o tempo administra a própria vida. As pessoas pensam que precisa mais de materiais, precisa de mais de pessoas, de mais dinheiro, mas como você usa o tempo é que vai fazer a diferença. Então, vamos usar ABS, CRA, essa possibilidade. Além disso, eu acho que posso falar numa atividade nova que nós estamos exercendo, que é o Fórum de Conselhos. O Fórum de Conselhos reúne todos os conselhos profissionais regionais do Estado do Rio de Janeiro. Né? Nós temos a honra de ter uma diretoria muito bem composta. O nosso tesoureiro é o presidente do CREA, o nosso secretário é do CREMERGE, né? O nosso vice-presidente é do CAL, o nosso chefe da contabilidade, da tomada de conta é da contabilidade. Então, a gente tem uma boa representatividade. É de âmbito regional. Só regional, porque tem o conselhão, que reúne os conselhos federais, e tem o regional. A nossa luta agora tem sido regularizar esse órgão que estava com muito problema, mas eu acho que a gente vai ter que continuar trabalhando informalmente. A gente pode fazer isso, além do Conselho de Administração, a gente pode sensibilizar. Para o CREA é mais fácil, para o CAL, para as entidades vinculadas direto à ABS, né, química, etc. Mas para outras profissões, talvez tenha mais dificuldade e a gente pode intermediar possibilidade de agir com esses demais conselhos, porque eu tenho certeza que todos têm interesse. E é isso, eu queria te agradecer, da honra de estar aqui e fico feliz, entusiasmado mesmo dessa possibilidade de fazermos uma série de atividades. E que o nosso coordenador, né, Alisson, da Comissão de Recursos Hídricos, a gente vai cobrar dele, né? Aumentou a responsabilidade. Cada encontro que eu tenho com vocês é mais responsabilidade, não é brincadeira não. Eu chego lá na ABS aqui, mas a gente já está acostumado. O que eu tenho para dizer que só tenho a agradecer ao setor de saneamento, o que minha vida inteira foi dedicada a ele, minha formação passa por essa tomada de decisão. É uma cachaça, a gente entra, é uma cachaça, não consegue sair, não consegue falar de outra coisa, porque é um setor que te permite trabalhar e mexer na vida das pessoas. Você saber que chegar lá e colocou água, o serviço chegou, você tendo a oportunidade, você fica transformado por isso. Então, isso mexe muito com cada um de uma forma diferente. E muitas das vezes a gente ouve falar, né, de que o Brasil tem desemprego, o emprego está difícil. No nosso setor, muitas das vezes a gente escuta falar que falta a qualificação, falta a mão de obra. O número que a gente levantou antes de vir para cá, que o Rio de Janeiro, dados levantados ali do Sinisa, trabalham 74 mil profissionais do setor do saneamento, as quatro vertentes no estado do Rio de Janeiro. Números esses do Sinisa, que qualquer profissional pode chegar lá, baixar e validar, e que muitas das vezes você não acha esse número fácil, você não tem noção às vezes desse número, mas são profissionais trabalhando todo dia para levar qualidade de vida, valorização imobiliária, valorização financeira. A gente falou de saúde aqui, dado momento o Wagner falou de saúde, a saúde é muito impactada pelas obras, né, e os serviços de saneamento. Então, essa é a mensagem que eu passo, que não só o administrador enxergue, mas muitos outros profissionais enxerguem e procurem uma formação para essas oportunidades que aí estão. O Brasil em si tem ainda muito a fazer para tratar o esgoto. O esgoto é um dos nossos problemas que a gente tem que resolver, mas também tem a drenagem,
tenha o lixo, né? O lixo é um nicho do nosso segmento, existem outros profissionais muito qualificados. A gente tem amigos lá da Conlurb que compõem o quadro do conselho, e lixo tem a ver com educação, então não tem jeito. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar, Renato, que acredita, vai lá, estuda, faz a tua parte e vai buscar teu espaço. Entendeu? Também acho que é por aí. Amigos, eu queria agradecer a vocês, agradecer imensamente a presença do Dr. Rafael, Dr. Marcelo, Dr. Alisson, nosso companheiro de ABS, Dr. Wagner. Muito obrigado. Um prazer ter vocês aqui, uma honra ter vocês aqui. O espaço está aberto. Muito obrigado. Vamos voltar novas vezes, discutir mais. Eu acho que quando a gente abre a caixinha, como a gente brincou algumas vezes aqui, né? Mas quando a gente abre isso, mostra para todo esse pessoal que está aí nos prestigiando que é preciso que a gente veja e sinta as visões dos outros profissionais que não são aqueles inerentes ao dia a dia. É preciso ter sempre as visões paralelas aí, que nos circundam, que fazem todo esse cenário, porque trazem muitas vezes informações que a gente deixa de ver, a gente no dia a dia não vê. E aí precisa do despertar. Então, esse é um dos motivos que fez com que nós recuperássemos aí pela ABS esse podcast, para poder conversar com uma série de pessoas, como hoje aqui, com toda essa possibilidade de trazer novas visões, novos conceitos, mostrar como essa gestão se perpetua nesse processo, né, cada vez mais forte. E a gente só tem realmente que nos despedir, agradecendo a vocês e dizendo que nós estamos aqui com os podcasts acontecendo episódios a episódios. É só buscar lá no YouTube, que está tudo lá lançado, pessoal. Obrigado, um abraço e vamos para o próximo.